Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Projeto Vindo Árvores. Eu sou o Matheus. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Já fizemos uma ano passado. Deixa eu ver quem é que tá aqui. O professor tá aqui. Esperar um pouquinho mais as pessoas entrarem. Vou fazer algumas considerações, depois eu chamo o professor que vai... o convidado, né, que vai estar aqui. Deixa eu convidar mais pessoas aqui. E tem gente me chamando no WhatsApp, mas eu não posso ver agora. Esperar o pessoal entrar. Pelo menos mais umas duas pessoas, pelo menos, pra gente começar. Tá dando pra me ouvir, me ver certinho aí? Só pra eu saber. Deixa eu ver aqui. Que isso? Isso. Tô convidando aqui o pessoal pra ver se alguém entra. Ano passado a gente fez uma live com o professor de geografia aqui da escola que eu estudo. A gente fez a live sobre queimadas do Pantanal, né? E o que elas influenciam no mundo. Então, pra quem ainda não assistiu, tá no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube, que é Projeto Vindo Árvores. Esse ano a gente vai fazer uma live com outra pessoa. A Gisele entrou. Esperar o pessoal entrar pra gente já começar a live. Eu preciso ver aqui o horário, pra eu não passar do horário. E tem um gato aqui tentando entrar pela janela. Que foi o gato que a Gisele se assustou. Que ele entrou pela janela outro dia. A gente tá fazendo essa live como uma ação de impacto social através de tribos. Que tribos é um projeto, né? E esse projeto ele faz uma formação com jovens, com adolescentes, jovens. Ele faz uma formação sobre o empreendedorismo social, sobre essas coisas. E no final a gente tem que realizar uma ação de impacto social. Essa ação, no caso, essa nossa ação vai ser uma live. Ano passado já foi uma live e esse ano também. Ano passado foi o primeiro ano que Tribos foi online, porque antes Tribos era presencial. Esse ano também está sendo online. E eu sou aqui o criador do projeto Unindo Árvores. A gente está com esse projeto desde o ano passado, então já faz um ano mais ou menos que a gente está aí com o projeto. A Joyce entrou, a Joyce é do meu grupo. Tem a Joyce, a Mayara, a Rafaela, que não falou nada, não sei se vai participar. E tem a professora Janine também, que está com a gente. Aí tem os nossos mentores, que é a Karen e o Bruno, que eu vou ver se eles vão entrar também. Mas já temos 3 pessoas. Desculpem os barulhos externos, tá? É porque eu moro em casa de telha, então dá pra ouvir tudo que tá lá fora. Mas enfim, se puderem vão compartilhando aí a live. Daqui a pouco eu já vou chamar o nosso professor que vai estar aqui com a gente para conversar, tá? Então vamos aí, pelo menos umas 5 pessoas na live pra gente já ir começando. Bom, esse projeto Vindo Árvores eu criei ano passado como projeto de conscientização quanto ao cuidado com o meio ambiente, né? Conscientização sobre a questão do meio ambiente. Então, eu tô tentando fazer alguns posts e tal. Ano passado a gente fez uma live, né, com o professor de geografia. A live tá salva no IGTV. Essa aqui também provavelmente vai ficar salva, tá, no IGTV. Mas é interessante que as pessoas assistam agora ao vivo e ali interajam com a gente também. Deixa eu ver o que elas têm. Tem gente mandando mensagem no WhatsApp, mas eu não posso responder se não tem a live aqui. Enfim. Então, o meu grupo tem a Joyce, a Mayara, a Rafaela e a professora Janine.
E essa será a nossa ação de impacto é, para o projeto Sou Tribos, né? Pela formação Sou Tribos. E o nosso tema vai ser sobre poluição da água. Então eu acho que já vou chamar o professor, eu já vou aceitar aqui, o biólogo Fernando, que nós convidamos ele, inclusive, convidamos ele semana passada. A gente, na verdade, a gente acabou se perdendo um pouco nas datas, mas conseguimos convidar alguém. Vou convidar aqui o professor. Opa, boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo bom? Muito obrigado por senhor ter aceito o nosso convite. Ok. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Ok. Deixa eu aumentar aqui, volume. Isso. Muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite. A gente tentou convidar outros três professores, nenhum aceitou, nenhum podia. Obrigado também. Aí a professora, nossa professora indicou o senhor, né? Ela falou que perto de onde ela mora tem um projeto que o senhor trabalha. Aí ela indicou e disse que conseguiria o contato do senhor para a gente ter a live com algum especialista, né? Com alguém para nos ajudar. Ano passado eu fiz com o professor de geografia daqui. Esse ano a gente vai fazer com uma senhora especialista que trabalha numa estação de tratamento de esgoto e água em Minas Gerais. Mas ela não pôde. Eu conversei com os dois professores que também não puderam. Mas que bom que a gente conseguiu o senhor também, que o senhor é, pelo que a gente viu assim do seu trabalho, é um trabalho muito interessante, assim, pelo que a gente ouviu do seu trabalho. Só quero lembrar que eu não sou especialista em poluição de água, né? Eu trabalho mais com biodiversidade, né? Mas, enfim, para dar uma força para vocês, eu topei trabalhar com algumas informações, ok? Sim, isso. Obrigado. Então, deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver, cadê? Então, na verdade, o tema que a gente tinha colocado de começo era era a questão do tratamento de água e esgoto, que a gente ia falar com uma especialista em química. Porém, como a gente não deu para conversar com ela, a gente queria continuar num tema de água, né? Um tema sobre água. Então, a gente pensou sobre essa questão de poluição da água, que é uma coisa muito importante, né? Principalmente por esse tempo de doença, de contágio, de coisa que tem vírus em todo lugar, digamos assim, né? Que a gente está com medo dessas coisas. Para a gente entender um pouco melhor também nessa questão de poluição. Essa questão geralmente é falado na escola e tal, mas é algo mais tipo, sei lá, não descarte tal coisa no lixo, não descarte tal coisa no oceano, mas a gente precisa falar, assim, realmente o que que acontece, né? A questão da biologia, o que que acontece com a água, com os animais, o que que realmente isso afeta o ser humano e tal. Então, na verdade, vamos começar falando que a água, na verdade, é o principal, assim, um dos principais aspectos, assim, aliás, um dos principais elementos, né, na nossa vida, tanto de ser o que preenche a maior parte, assim, do planeta, 3/4 do planeta, né, e a maior parte da gente, né. Então, é algo de suma importância. Assim, o senhor sabe, né, como que essa questão de poluição, o que que prejudica, o que que acontece na água, assim, para dizer que a gente dizer que ela é poluída? Se é só jogar lixo, se acontece alguma coisa ali na água. Também a gente vai falando também na questão depois dos animais, o que que prejudica os animais, o que prejudica a gente. Pra gente conversar um pouco com isso aí, já que a senhora é da área de biologia e tal, conversar sobre esses prejuízos aos seres, ao ser humano, aos animais. Certo. Bom, eu acho que é interessante a gente primeiro separar, não separar, porque está tudo relacionado, mas entender um pouco, claro que os processos e os conceitos.
conceito tipo de poluição, de contaminação, como eles ocorrem e as consequências para tanto animais, a fauna aquática, quanto para a população humana. Então, normalmente, a gente considera a água poluída água que recebeu sofreu algum tipo de alteração na cor, na composição, e não necessariamente a água que está poluída está contaminada, porque contaminada é considerada a água que vai causar danos à fauna, tipo doenças à fauna, e principalmente aos seres humanos usuários da água. Então, a água, toda a água contaminada é considerada poluída, mas nem toda a água poluída é considerada contaminada, porque às vezes a água pode estar alterada apenas por depois de uma chuva torrencial, a entrada de grande quantidade de sedimentos, até de estradas, de barreiras tal, e deixam a água com uma turbidez maior de barro, muda a cor, fica amarelada, já é considerada poluída aquela água, né? Para o uso humano ela já fica meio inviável, mas não significa que ela vai causar alguma doença para o ser humano. Então ela não está necessariamente contaminada. Porém, quando essa água começa a receber tipo esgoto, lixo, que daí a gente chama lixo contaminado com resto de alimento que pode conter putrefação, alimento em processo de decomposição, já com bactérias, talvez até com vírus ou protozoários. Então, normalmente, quando essa água recebe uma carga de substâncias estranhas, pesados, ela pode provocar danos diretos à saúde humana. Nesse caso, ela é considerada uma água contaminada também. Então, necessariamente, quando a água está contaminada, ela também está poluída. Então, é muito comum as águas aí dos rios, de cachoeiras, estarem poluídas, mas nem sempre contaminadas, né? Porém, quando a gente vê águas aí da região, por exemplo, das grandes metrópoles, aí das grandes cidades que captam água de grandes reservatórios ou de grandes rios, essa água costuma vir poluída e também contaminada com bactérias tipo coliformes, salmonelas, protozoários como giardias e outros que causam diarreias e outras doenças. Então, ela tem consequências e causa danos à população humana e até mesmo à fauna local. Ela tem consequências diretas. Também quando a água ela é poluída, agora tem uma questão que é muito atual e está sendo muito complicada e também está despertando o mundo inteiro, né? É global a questão da contaminação das águas dos oceanos e é originada aqui nos nossos rios, né? O pessoal, é lá no oceano, não. A contaminação do plástico nos oceanos é devido, na verdade lá a gente já chama de contaminação de microplástico, mas é devido à poluição, porque lá é contaminação microplástica, porque vai causar dano, vai matar peixes, vai matar um monte de fauna aquática, inclusive o homem agora que está
estou começando a descobrir as doenças causadas por microplástico, mas a origem dos plásticos que vão parar nos oceanos são dos rios, dos lixos. As pessoas, de certa forma, nas cidades, o lixo vai entrando vai sendo carreado pelas chuvas, entrando nas bocas de lobo, vai ganhando os córregos, os rios, e vai parando tudo no mar. Esse acúmulo que é desastroso de plástico no mar, com o movimento das ondas, ele vai se decompondo, quebrando, e forma o microplástico. Esse microplástico, aí não tem mais controle, ele entra na cadeia alimentar oceânica e acaba prejudicando toda a fauna marinha. E claro que a gente mais visualmente tem, pelas pesquisas, tem notado as aves marinhas têm morrido mais, tem até imagens, aves marinhas, tubarões, grandes mamíferos marinhos que são mais observados mortos nas praias com grande quantidade de plástico. Há 2 anos correu imagens aí de um tubarão com um balde plástico na garganta, que levou o tubarão à morte. Então, depois só foi encontrado a carcaça do tubarão morto na praia e feito uma necrópsia, o bicho estava com um balde entalado na garganta. E é comum as imagens de aves mortas em praias do mundo inteiro, que só aparecem os ossinhos da ave e daí um montinho de plástico. Então a gente já chama, como é uma substância, o plástico é uma substância estranha para aquela ave, ela acabou se contaminando. E ainda tem os microplásticos, para a ave, no caso, o plástico grande, ele contamina porque é uma coisa complicada. A ave, muitas aves se alimentam de alga e elas confundem o plástico com alga e elas se sentem saciadas pela ingestão do plástico, aí não come mais. É uma coisa muito até triste. Você vê uma ave marinha morrendo de inanição, morre literalmente de fome, mas saciada, porque está com o estômago cheio de plástico e está desnutrida, vai morrendo de desnutrição com o estômago cheio de plástico. Daí aparece depois a carcaça dela lá, um bolo de plástico, e ela morreu, a causa dela foi fome. As pessoas demoraram para se dar conta de que elas morrem de fome, porque o plástico em tamanho maior, ele não causa intoxicação, não causa nada para a ave, né? Mas ele causa inanição. A ave morre de inanição por fome. Já na cadeia alimentar, ainda não se tem, é uma coisa meio recente, não se tem ainda pesquisa suficiente para quantificar e assim dimensionar o estrago que esses microplásticos estão causando no restante da fauna marinha, mas o fato é que atualmente estudos já revelam que 30% das aves marinhas já estão contaminadas com plástico. Até 2050, a previsão é 100% das aves marinhas estarem contaminadas com microplástico. Então, várias espécies de aves marinhas estão fadadas à extinção devido à poluição por plástico. Daí poluição terrível. Os oceanos, até 2050, eu acho que nem vai chegar a 2050. Se eu não me engano, a previsão é bem menos 2050. A previsão é ter mais plástico nos oceanos do que peixe. É assustadora. E as consequências vão chegar, aliás, já estão chegando no homem. O que se sabe de pesquisa é que 30% da população de cidades do mundo inteiro litorâneas já estão contaminadas com microplástico. As pessoas vão acumulando, porque esse microplástico ele vai se acumulando em certos órgãos do organismo. Ainda não existe assim pesquisas
conclusivas das consequências do microplástico na saúde humana. O que, o que saiu agora bem recente, esse ano ainda, foi no Canadá, na região próxima a Vancouver. Apareceu umas doenças lá que os médicos não sabiam, doença nova. Aí eles começaram a ligar os casos com outros, vários médicos da área de neurologia, da parte de neuromotora, e começaram a observar, pô, mas o pessoal não trabalha com indústria, não trabalha com alimentação, não é industrializada, então era uma população mais simples, que eram pescadores, a alimentação meio à base de peixe e tal, não está assim definitivamente concluída a hipótese dos médicos, não virou, digamos, uma tese, mas provavelmente essas novas doenças que estão aparecendo estão relacionadas à ação já do microplástico em excesso no organismo das pessoas que consomem maior quantidade de peixes e frutos do mar, porque esses peixes, porque em última instância, na cadeia marinha, na cadeia alimentar marinha, o microplástico vai se acumulando em vários frutos do mar e nos peixes comestíveis pelos humanos. Então, futuramente, é muito provável que a gente vai ter sérios problemas de saúde humana desencadeados por essa altíssima concentração de microplástico devido à poluição das águas continentais de rios que vão desaguando no oceano, estão acumulando uma enorme quantidade de plástico no oceano, vai sendo quebrado em microplástico, então vocês vejam o efeito em cadeia disso, né? E além daí das águas superficiais, das águas oceânicas, a gente também tem outras águas que são captadas para uso humano, porque os 2,5% de água doce que tem no planeta, quase 2% está em calota polar, está, digamos, congelada, não disponível. Agora, com o aquecimento, aí, com o desequilíbrio climático, o aquecimento global, está descongelando um pouco, mas daí se mistura com água salgada, a humanidade só está perdendo água doce congelada. Então, está cada vez menos disponível água doce superficial de qualidade, cada vez mais contaminada as águas de rios, as águas de lago, e menos disponível água de boa qualidade, porque a população está aumentando, a demanda de água de boa qualidade está aumentando, o pessoal está cada vez perfurando mais água para buscar em aquíferos, como aqui no Brasil. A gente tem, por sorte do Brasil, a gente tem os 2 maiores aquíferos mundiais. O maior aquífero é o de Alter do Chão, lá no norte, praticamente embaixo do Pará, da Amazônia, e o segundo maior é o aquífero Guarani, que vem do Mato Grosso do Sul até Rio Grande do Sul, pega Uruguai, parte da Argentina, mas ele pega aí uns 5 estados brasileiros. Então, o aquífero Guarani ele vem sendo perfurado aí por todos esses estados para buscar, em algumas regiões até ele é perfurado mais profundamente como fonte de águas termominerais, até para turismo, para comercialização, mas muitos até usam essa água para irrigação de agricultura e para uso em cidades. São poços artesianos que usam água em cidade, mas já existe locais de infiltração de contaminação, principalmente de alta concentração de matéria orgânica, de dejetos humanos e animais, e também de produtos químicos que estão, de certa forma, já poluindo aquíferos subterrâneos, como o Guarani, tem registro já, principalmente em São Paulo, oeste catarinense, de poluição, é chamado mais contaminação, porque aqui na descida
a poluição vai sendo filtrada e chega quase só o contaminante. Na verdade, chegam praticamente lá no fundo, no aquífero, as substâncias nocivas ou até mesmo bactérias podem sobreviver em aquíferos e depois causar prejuízo, principalmente se essa água for captada para uso humano. Então, infelizmente, o homem vem agredindo de forma assustadora a natureza, isso em todos as frentes, né? Florestas, oceanos, todos os grandes biomas do planeta estão sendo assustadoramente desrespeitados, né? E aí a gente tem na questão da água, a demanda por água, né? O pessoal fala a água vai acabar, não, o ciclo da água há milhares, milhões de anos continua o mesmo, né? A água do planeta não muda a quantidade, continua a mesma, chove, volta, o ciclo hídrico continua. Porém, a disponibilidade de água potável é cada vez menor e a população cada vez cresce mais, a agricultura cada vez é maior. Temos que ver que a indústria, a agricultura, a pecuária usa muita água, muita, e como a demanda aumenta muito e a oferta de água de qualidade é cada vez menor, a conta não bate, né? A conta cada vez vai ficando mais difícil de fechar. Sim. Eu acho que eu coloquei assim umas linhas gerais aí. Eu estaria abrindo agora para questionamentos. Ou... Uhum. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta quanto a esse conteúdo, pode fazer aqui que a gente pode ir conversando. O senhor falou de que as águas lá que estão derretendo, né, geleiras, as afetam os lagos, os rios, os mares, mas geralmente é nesses rios ou lagos, né, são essas nascentes que onde nascem os peixes, né? Seria isso? E daí vai também contaminando essas partes, não é isso? Você poderia ser um pouco mais claro? É que os que tava a geleira lá e se misturava água doce com geladeira Certo. salgada. Aham. Daí o senhor Ok, falou ok. lagos e tal. Eu quero saber se isso prejudica essas nascentes onde geralmente os peixes vão lá, né? E onde nascem os peixes. Geralmente nascem os peixes essas nascentes, esses rios menores, não é isso? Os peixes realmente. Sim, bom, não, com relação a geleiras, não tem, não é que a geleira vai prejudicar. Tudo bem, porque geralmente das geleiras, das grandes geleiras, aí os glaciares, aqui na América do Sul, na Índia, eles geralmente o derretimento de glaciares, quando vão para rios, para lagos, produzem uma água doce bastante limpa e não. Já quando vai para o mar, a única perda é que a água que era doce, estava armazenada, vai se tornar salgada, porque mistura com água salgada. O problema é que com a perda das geleiras, por exemplo, principalmente lá no Himalaia, a perda, as geleiras é que mantinham os rios, o derretimento do gelo é que mantinha os rios no verão. E agora, cada vez mais, as geleiras são cada vez menores e o que está se prevendo é que daqui a alguns anos não vai mais ter geleira para derreter no verão e manter os rios. O que vai acontecer? Tanto a fauna aquática quanto a população e tudo mais que dependia dos rios vai ficar sem água. Vai ser uma coisa trágica para a população humana que vive, e não é pouca. Não é pouca, por exemplo, se pegar na região da Índia, de Bangladesh, não é pouca, na China também, não é pouca a quantidade de pessoas que vivem na margem dos rios que descem da Cordilheira dos Himalaias. O senhor Então, já tem previsões aí terríveis. O senhor acha que esse descongelamento, né, das geleiras, o senhor acha que vai prejudicar os animais que vivem nessas partes geladas, tipo os pinguins, as focas, os ursos polares? O senhor acha que prejudica bastante? Com certeza, já temos daí para isso, já temos dados aí científicos de que
é incrível, por exemplo, no Ártico, né? No Ártico, no Polo Norte, os ursos, né? O descongelamento está vindo muito cedo e o Ártico é uma camada muito fina de gelo. Diferente do Polo Sul, que é em cima de um continente, da Antártida, o Polo Sul chega a 3 quilômetros de gelo. O Polo Sul, em média, 70 graus mais gelado do que o Polo Norte. O Polo Norte está já quase 4 graus acima da média do século passado. O Polo Norte tá aquecendo muito rápido, porque ele está descongelando totalmente no verão, porque ele tem lá no máximo 2 metros de gelo em cima do oceano, porque ele não é em cima do continente, tem parte na Groenlândia, mas parte do Polo Norte é em cima do Oceano Ártico. Então, o que acontece? Descongela muito rápido, e os ursos que viviam em cima desse gelo, caçando foca, caçando animais de grande porte para se nutrirem, esses ursos estão ficando lá nos icebergs, e daí, quando eles se dão conta, o gelo está derretendo, a banquisa de gelo está cada vez mais longe, e eles já não conseguem mais chegar. Foi registrado grande quantidade de ursos morrendo de exaustão, nadando para chegar na banquisa de gelo firme, e não conseguiram sobreviver. Outros morrem de inanição de fome, porque não conseguiram caçar o suficiente, engordar o suficiente para descansar, para entrar no processo de hibernação no inverno. Então, o desequilíbrio ecológico já é nitidamente visível no círculo polar ártico. E, no Ártico está bem característico. Na Antártida, a Antártica, como eu falei, é em cima de um continente, a massa de gelo é imensamente maior do que no Ártico. Os efeitos ainda não são tão notáveis. Porém, já tem alguns trabalhos com pinguins de algumas ilhas periféricas da Antártida que já estão tendo dificuldade em nidificação, porque já alterou todo o degelo, já veio antes da época. Eu sei que já tem espécie de pinguim ameaçado de extinção. Eu não tenho acompanhado muito assim as últimas pesquisas ali na Antártida, até porque a estação brasileira de pesquisa da Antártida pegou fogo há uns 3 anos. Agora que estão esse ano, foi recentemente reinaugurado a Estação Brasileira de Pesquisa da Antártida. Então, agora que estão iniciando as novas pesquisas da Antártida, a gente vai começar a ter, a partir desse ano, novos resultados de pesquisa científica na Antártida e coisa mais recente do que está acontecendo. Mas a Antártida também está perdendo. Achava-se que ia demorar mais para a Antártida sentir os efeitos do desequilíbrio climático, mas já tá registrando também menos do que no Ártico, menos do que no Ártico. No Ártico está sendo mais forte os efeitos do desequilíbrio climático. Uhum. Acho que foi a Mayara e a Gisele que perguntaram se tem alguma forma de diminuir um pouco a questão da poluição. A gente sabe que a gente pode fazer a nossa parte, né? Mas o que tanto Com a certeza. nível menor, né, que somos nós, cidadãos, tanto a nível maior, o que pode ser feito para diminuir essa questão, né, de poluição? Olha, eu acho que começa em casa, né? Em casa, a gente já começa com a questão do lixo, né? A triagem, né? Tentar não, se for possível, quem tem casa, já tentar usar o lixo orgânico numa composteira, nem colocar o lixo orgânico no lixo para não produzir decomposição e ali a putrefação e a partir dali já vai gerando uma poluição, né? A mesma coisa nas cidades,
a questão da limpeza correta, até mesmo, vou dar um exemplo, a cidade aqui em Santa Catarina, em Blumenau, instalou na Boca de Lobo das cidades, de boa parte das cidades onde a água da chuva, das enchentes, entra nos bueiros e que depois vai para os rios, uma grade, uma caixa com grade onde o plástico não entra nos rios. Então, isso está já evitando que o plástico vá para os rios. Então, quando é feita a limpeza, o plástico já é coletado, é dado um destino, vai para o aterro sanitário. Então, esse que deve ser o destino do plástico, para o que, na verdade, todas as cidades do mundo inteiro deveriam estar fazendo, evitar isso ao máximo, tá jogando, porque isso aí é emergencial, reduzir a quantidade de plástico, que a princípio é uma poluição que o plástico, do jeito, lá na forma de uma garrafa PET, ou de uma, é só uma poluição inofensiva para a saúde humana. É uma poluição aparentemente visual, mas que quando ele vai se decompondo no oceano e gerando microplástico, ele vai ter consequências a longo prazo desastrosas. Então, começa em casa. Uhum. Deixa eu ver aqui se alguém mais tem pergunta, mas... Outra questão também, desculpa, o tratamento a questão adequada nas cidades, né? Tratamento de esgoto, né? Isso é muito complicado. Na região rural já existe trabalhos, por exemplo, Santa Catarina, da IPAGRE, de dar um destino mais adequado para o esgoto sanitário, um tratamento com zona de raízes, tal, para não jogar o esgoto direto nos rios, para não gerar contaminação mesmo com coliformes, e isso é complicado. Tem a questão do esgoto, é uma poluição e contaminação também, que gera prejuízo para a fauna local direto e consequentemente, para as pessoas que mais à frente farão uso daquela água. Então, isso tem que já ser controlado já nos pequenos arroios, nos pequenos rios, na população rural que já vive nas nascentes, próximo das fontes. E as cidades, geralmente, as pessoas têm que ter consciência de fazer ligação dos esgotos na rede coletora para ir para uma estação de tratamento de esgoto eficiente, principalmente nas cidades de praia, que essas estações funcionem e que esse esgoto não vá para as praias gerar problema, né, para os banhistas e pessoal que usa a praia. Sim. Na verdade, tem tanta tecnologia, tanta coisa que eles têm inventado, mas Tem. para essa Com questão, certeza. geralmente, eles não investem tanto, né? Na questão de, É verdade. nessa O questão de saneamento básico é. saneamento, na questão de poluição. Às vezes é tanto falado sobre tantos outros assuntos, mas essa questão acaba ficando, né? Aí o governo acaba jogando, tirando a responsabilidade dele, aí outro tira a responsabilidade, aí acaba, enfim, também tem gente que faz, tem gente que ama, tem gente que ama cuidar das natureza, tem gente que faz a sua parte, né? E tem professores incríveis, tem pessoas incríveis que lutam para conseguir, né, essas coisas básicas que são cuidar do lugar em que a gente vive, né, do planeta, do meio ambiente. Então, eu acho que realmente deveria a base assim é a gente ter um bom saneamento, uma boa educação, uma cidade limpa, né, de preferência, a gente poder ter uma água que seja pelo menos consumível, que não venha fazer mal, que não venha trazer nada disso. Então, é muito importante nessa toda essa questão, até pela Temos questão. exemplos, a gente tem exemplos aí internacionais, por exemplo, na Europa, cidades que conseguiram despoluir completamente rios, né, Tamisa e outros rios lá da Europa. Ah, São Paulo tem projeto de despoluição, por exemplo, do Tietê, que é o rio brasileiro mais famoso e poluído. Para ter uma ideia, no Tietê só nem corre, rola 40% de água. Os 60% nem dá para dizer o que é, né? Mas só tem 40% de água no rio Tietê. Então é complicado, né? Eu até tinha conversado com a filha da especialista que ia vir aqui conversar de química. Ela disse que vem tanta coisa no esgoto, vem cadáver de humano, de animal, vem lixo, vem plástico, vem muita coisa.
É assustador. Que as Então, pessoas, o desrespeito das pessoas com a água é assustador. É uma loucura. se alguém tiver mais alguma questão, alguma pergunta, pode fazer, o professor está aqui, né? A gente está aqui para conversar hoje. Geralmente a gente não é de fazer live aqui, mas a gente fez um ano passado, eu fiz com o professor de geografia, esse ano com o professor de biologia, né? Com especialista em biologia. E talvez a próxima live seja só ano que vem. Mas quem quiser aí pode aproveitar, fazer pergunta, tem a caixinha de pergunta, tem aqui o, os comentários. Mas essa é uma questão muito interessante, né? Eu sempre sigo aqui nesse perfil do Ouvindo Árvores, eu sempre sigo vários perfis assim que falam de meio ambiente, dessas coisas. E eu até tinha visto que tinha achado microplásticos no pulmão de seres humanos já. Eu tinha visto que tinha Sim. as fotos ali. Tinha até uma foto de um pássaro que ele estava aberto assim ao meio e tinha um monte de plástico ali, um monte de coisa. Vi outra Tem foto, umas fotos chocantes. eu vi uma foto que tinha um monte de água viva e tinha uma sacola branca. E não dava para perceber direito que realmente era uma sacola. Porque se camuflava assim com a água viva. Então, para as tartarugas, eu acho que deve ser ainda muito Nossa, pior. tartarugas também. Porque tartarugas se alimentam de alga e também confundem o plástico com a alga. Então, as tartarugas vão comer, comem plástico e daí acaba complicando o sistema digestivo mesmo. Daí acabam morrendo de problemas digestivos e trava tudo. Sim. A Mayara perguntou se daqui 50 anos não houver mais água potável e restar somente água salgada. O que acontece, assim? Eu acho que, né, grande chance de a população ir se sendo prejudicada, mas o que acontece se não restar mais esse tanto de água potável? Se for mais só essas água salgada ou água contaminada? Olha, se a humanidade não mudar, se a humanidade, nós estamos assim, essa década, até o final dessa década, se a humanidade não tirar o foco nas três letrinhas, as três letrinhas são PIB da economia, PIB, porque a humanidade é incrível, só focou no PIB. Sim. E o resto do mundo parece que foi esquecido. Uhum. Então, é uma questão muito complexa de cunho assim psicológico. E isso é meio assustador, até. É meio assustador, é assustador, mas para essa gente gananciosa, o único recado que eu tenho a dar é que se nos próximos 5, 6, 7 anos a mentalidade, coisa que vocês estão ajudando a fazer, parabéns pelo trabalho de vocês. Se a mentalidade da humanidade não mudar, não der uma guinada e resolver valorizar os, 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 os valores naturais que nós temos, os valores culturais que a humanidade tem, o conhecimento cultural e o conhecimento da natureza, e deixar a natureza fazer o seu trabalho, os serviços ambientais que são fundamentais. Nós só temos esse planeta para sobreviver e não vai ter PIB, não vai ter PIB que vai cobrir, não vai ter PIB que vai colocar oxigênio no ar, não vai ter PIB que vai produzir água doce em quantidade suficiente. Então, o fato é que quando a temperatura não tiver mais controle, não vai ser o PIB que vai mudar a agricultura tendo problemas seríssimos de produção, as populações ribeirinhas sendo problema de sobrevivência a fortes tempestades, enchentes, enfim, os problemas, a tendência é que os problemas do ciclo climático tenderão a ficar mais
intensos e seguidos, mas não era como há um tempo atrás, que os problemas eram mais esporádicos e não tão agressivos. A tendência daqui para frente, e os cientistas já previram há 30 anos atrás, eu lembro, no tempo que eu estava na graduação na universidade, já era previsto para esse período, e está acontecendo exatamente como foi previsto. Até está se acelerando um pouco mais, de a gente ter esse desequilíbrio aí, com picos altos de temperatura no verão, quedas enormes de temperatura no inverno, podemos ter muito frio no inverno, muito calor, porque tem alguns idiotas que pensam, não, mas está ficando frio, a gente teve uns dias de temperatura 6 abaixo de zero, ok, é normal, pode estar 12 abaixo de zero. O desequilíbrio climático é isso aí. A gente vai ter invernos muito frios, verões muito quentes, mas na média a tendência é aumentar. A gente está com 1 grau acima da média do século passado. Quando chegar a 1,5 graus, a coisa vai entrar numa situação bem mais complicada. Se chegar à média de 2 graus, que está previsto 1,5 graus é para 2050. Se continuar assim, a 2 graus acima da média para 2100. Nossos netos estarão por aí. Então, a verdade é que, como eu falei há pouco, complementando, para esse povo que só pensa nas 3 letrinhas, PIB, quem quiser ficar com um planeta cheio de baratas e ratos, e muito coliforme, muita salmonela, muita pandemia, é o que vai ficar sobrando. Não vai ter assim muita coisa maravilhosa, alta biodiversidade, climas agradáveis, infelizmente. Infelizmente, não é uma questão de ser pessimista. A essas alturas do campeonato, nós temos que ser realistas. Nós temos tempo ainda de mudar. Como eu digo, a gente está com um tempo um pouco limitado, mas é tempo de mudar. E a nossa geração aí, vocês principalmente, tem que realmente ir à luta e buscar mudança, e mudança rápida, de mentalidade da humanidade, porque como se diz no jargão popular, a água já bateu na bunda, bateu mesmo, sabe? A coisa está ficando muito complicada e muito rápida. E daqui para frente só vai se acelerar. Sim, sim. A gente só tem mais 10 minutos, na verdade. Já vai dar 6h30. Ainda tinha umas Tranquilo. perguntas ali, só que também no Instagram a live só vai no máximo 1 hora, senão não salva também. Tudo Mas bem. teve uma pessoa ali perguntou, um estudante de biologia, perguntou se os ursos polar poderiam subir. Olha, Sim. se a situação. Ou tem duas situações, né, para o urso polar. Vejam bem, o urso é polar. Se nas próximas décadas o polo norte vir a derreter num percentual muito grande, o urso polar tem duas opções. Ou ele pode sucumbir a essa situação que está muito rapidamente se modificando no habitat natural dele, ou ele pode se adaptar a uma nova realidade, migrando para áreas menos geladas, da tundra, da taiga. Bom, daí ele vai ter que. Agora a questão é que a gente sabe que em biologia os processos de. Aí já teria que ser um processo aí de especiação, e isso é meio lento, teria que já estar formando uma subespécie de urso polar já em regiões menos geladas. Ele já teria que estar começando a estar procurando outro nicho e sofrendo uma especiação para conseguir. É um tempo muito curto para a especiação, a reprodução dele é mais longa, não é? Não é igual o nosso corona, o nosso Covid aí,
que sofre mutação todo mês, né? Porque a gente sabe que o Covid é só RNA, o RNA sofre mutação debaixo da lente do microscópio. Até uma bactéria, né? Uma bactéria que tem ali um DNA com 300 genes, a cada 20 minutos ela duplica e pode sofrer uma mutação. Então, em um dia, uma bactéria pode sofrer mutação. Agora, uma espécie de mamífero que tem um processo lento de reprodução, ele vai exigir um tempo maior para adaptação, para especiação. Isso é um processo, é uma área aí mais do pessoal de filogenia animal, né? Mas eu acho meio complicado ele sobreviver. É muito possível que ele já é considerado ameaçado, né? E se a alteração lá no Ártico continuar, é uma espécie que vai ter pouca chance de, em tão pouco tempo, se adaptar a outro nicho ecológico. A gente já está quase no horário, falta poucos minutinhos. Só que eu só queria comentar que, na verdade, eu pesquisei e vi uma vez que, na verdade, a gente diz que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Só que parece que as algas, né, os plânctons, parece que é os que mais fazem essa questão de filtragem do ar, né? Então, por isso que é ainda mais importante, não só pela água, mas pela questão também do oxigênio e de tudo isso que a gente tem passado ultimamente. O correto é falar que o oceano é o pulmão do mundo, porque 80% do oxigênio do planeta é produzido pelas algas azuis, oceanofícias oceânicas. Então é outra questão, né? Com a contaminação, ninguém também está quantificando, não sei como é que está a situação dos microplásticos, da poluição dos oceanos. Eu só sei que uma questão muito complicada também é que com o aquecimento global, o aquecimento da água e a própria alteração do carbono na atmosfera está matando as algas que compõem os corais, tá? E está produzindo um branqueamento nos corais. Isso em grandes barreiras de corais que são enormes biomas marinhos para uma biodiversidade marinha incrível. Isso é um prejuízo enorme. Então, os cientistas, os oceanógrafos, oceanólogos e biólogos marinhos estão assim super preocupados com com o efeito da alteração climática nesses ambientes de corais, consequência da mortalidade das algas que vivem associado aos corais. Então, se as algas associadas aos corais, que também produzem fotossíntese, produzem oxigênio, estão morrendo e deixando os corais brancos, eu não sei como é que está a quantificação, mas se as algas cianofícias que produzem o oxigênio, 80% do oxigênio do planeta começarem a sofrer com essas alterações aí, os nossos 21% de oxigênio da atmosfera poderá sofrer variação e toda a vida no planeta pode sofrer com isso. Já a floresta amazônica também produz um excedente de oxigênio, com certeza. Ela também respira, ela faz fotossíntese, produz oxigênio, as árvores também respiram, mas a floresta amazônica tem um papel fundamental no ar-condicionado do planeta. As florestas tropicais, o cinturão de florestas tropicais em volta do planeta funciona como ar-condicionado. Então é fundamental. E aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, a floresta amazônica é responsável pela a formação dos rios voadores, que
Cada árvore produz, em média, por evapotranspiração, ela libera, em média, 300 litros de água por dia para o ar, formando nuvens. E essas nuvens acabam formando rios voadores que vêm para o centro-oeste, para o sudeste e até para o nordeste brasileiro. Então, a alteração da Amazônia, que já está em 25% devastada, e os cientistas acham que quando passar de 30% a Amazônia vai começar a virar savana, é outra questão que nós já estamos aí também no fio da navalha, é com a devastação da Amazônia, do Pantanal, que está começando as queimadas esse ano, infelizmente, novamente. A gente tem problemas, vocês já tiveram uma live sobre isso, né? Sim. É complicado. Então, já deu uma acelerada, já estou atrasado porque eu tenho compromisso também. Mas eu quero agradecer ao professor biólogo, né, Fernando. Eu nem apresentei ele corretamente, se o senhor quiser apresentar direito a sua formação, o seu trabalho, né, se o senhor quiser apresentar, que eu não apresentei no começo direito, só falei que era biólogo. Mas o senhor tem um trabalho incrível, se o senhor quiser falar aí rapidinho. Ah, tranquilo. Não? Tá Eu, bom. eu sou biólogo há quase 30 anos, tenho mestrado também em engenharia ambiental, trabalho com ecoturismo, com educação ambiental, com pesquisa no Parque do Tabuleiro, em convênio com a universidade, com o Hotel Plaza também, em Santa Maria da Imperatriz. A gente tem trabalho com a Universidade Federal de Pesquisa Científica já há muitos anos no parque, e é um trabalho que a gente costuma fazer com a comunidade também, aí da região da Grande Florianópolis, com educação ambiental. Enfim, a gente está aberto aí para vários grupos também Uhum. de, de, Então eu de agradeço. parceria. Eu agradeço o professor, né, o biólogo Fernando, agradeço também o pessoal do meu grupo, a professora Janine, que nos ajudou a entrar em contato com o professor. Ah, nós tínhamos uma professora especialista em química, não deu certo. Eu conversei com uma professora de química, não deu certo. Conversei com o professor de geografia, não deu certo. Aí a gente conseguiu o contato do professor, aqui o professor Fernando, que tem... Agradeço a Janine também, um abraço para a Janine. Então, agradeço o professor, agradeço a professora Janine, o nosso grupo, né, que tem mais umas 3 meninas. Agradeço ao pessoal de tribos, aos mentores, o Bruno e a Karen, e a comunidade de tribos, né, que é um projeto que eles fazem com adolescentes e agora na pandemia estão online. Então, muito obrigado a todos que assistiram a live, que participaram, quem compartilhou. Muito obrigado. Esse foi um tema bem interessante, bem necessário, né? Pena que o Instagram é só 1 hora. Quem sabe, né, a gente possa vir outro dia falar sobre outro assunto com outra pessoa ou até com o professor Fernando. Mas eu agradeço a todos que participaram. É, então, a gente vai ficando por aqui, até porque eu tenho compromisso, que eu não falei, tô atrasado. Muito obrigado, tá? A gente tem que apresentar essa ação amanhã, então a gente vai mostrar print da apresentação, a gente vai ter que apresentar fotos e falar como foi, né? E tem gente aqui lá do Projeto Tribos também acompanhando. Tem o pessoal aqui, tem o estudante de biologia aqui também que eu vi que está assistindo, alguns amigos, enfim. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo, muito obrigado, professor, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite aí, voluntariamente, porque o nosso projeto é social voluntário. Muito obrigado a todos que assistiram, a todo mundo que está envolvido nisso. Que Deus abençoe e tchau. Eu vou ter que dizer tchau agora. Muito obrigado. Tchau. A live vai ficar salva, tá, gente?